Hoje existe uma palavra que virou moda no meio do esporte: inovação. Todo mundo fala de inovação. Todo mundo posta tecnologia. Todo mundo quer parecer atualizado. Muito blogueiro e expert virtual inventando moda ou dando dicas sem o mínimo de responsabilidade ou de embasamento científico ou de simples lógica baseada nas leis de biomecânica ou biofísica. De fato, existem muitas tecnologias promissoras, mas a validação destas não acompanha o ritmo da pesquisa. E tem muita gente que avança em soluções que prometem na fé e na esperança. Mas existe uma diferença enorme entre falar sobre inovação e aplicar inovação na rotina real de esportes. Porque ser pioneiro não é postar ferramenta nova no Instagram. Ser pioneiro é conseguir pegar uma tecnologia, colocar ela no dia a dia e transformar isso em resultado prático. E isso muda tudo. Porque muita gente acha que pioneirismo é imagem, quando na verdade pioneirismo é implementação, é consistência, é conseguir usar uma ferramenta de forma tão prática que ela comece a impactar. Performance, recuperação, prevenção, tomada de decisão. É exatamente sobre isso que eu quero conversar hoje. Bem-vindo ao programa Termografia Esportiva Seja Disputado. Aqui eu não vou te ensinar apenas a apertar botões, ter uma câmera ou usar um software automatizado. Minha missão é usar a inovação para alavancar seu valor de mercado. Eu uno a ciência do corpo humano com uma estratégia de negócio que falta para você crescer. Hoje, nós vamos fazer algo diferente. Vamos usar a ciência para mostrar o poder escondido para a maioria dos seus colegas, mas que você descobrirá no decorrer deste vídeo. Preste atenção que isso pode ser o diferencial que você precisa para se destacar. Eu sou Tomás Milho, desde 2008 estou trabalhando com a termografia clínica, uma tecnologia que está revolucionando o esporte do Brasil e do mundo. E também uma das minhas pós-graduações é sobre avaliação econômica de tecnologias de saúde. Sou empresário neste ramo, atual proprietário da Poliscan Brasil e idealizador do projeto Termocracy, que você está assistindo agora. E uma coisa ficou clara para mim: a grande diferença entre um atleta bom e um excepcional muitas vezes está invisível ao olho nu. Mas hoje eu não vou falar disso. Vou falar da visão do futuro. Eu vou te revelar uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Pioneiro não é quem fala de inovação. Pioneiro é quem aplica e gera resultado. Neste episódio, vamos discutir o que realmente significa ser um aplicador de tecnologia no esporte. Não adianta ter o equipamento mais caro, o software mais sofisticado moderno, o discurso mais bonito, se você não souber transformar aqueles números em decisões táticas que mudam o jogo. Ser pioneiro, na prática, é sair da zona de conforto do sempre fiz assim, entrar no campo da experimentação inteligente. É usar a termografia, a biomecânica, a bioquímica ou qualquer ferramenta disponível não como um fim, mas como um meio para antecipar lesões, potencializar treinos e entregar ao atleta aquilo que ele realmente precisa. Performance consistente. Quero deixar claro que este vídeo não entra em assuntos clínicos ou de diagnóstico, que é competência de cada profissional de acordo com as limitações do seu conselho. Tá? Não vamos ser muito técnicos mostrando o uso de software ou como manusear a câmera, mas também não está direcionado ao público leigo. Então, usa termos que quem entende de termografia usa. Tá? Claro que você é bem-vindo, né, para assistir e tomara que fique animado para continuar aprofundando no assunto. Tá? Ele está muito bem-vindo. Mas antes de mergulharmos neste universo, se você é fisioterapeuta, preparador físico ou atua na saúde esportiva e quer saber como transformar inovações como esta em diferenciais reais na sua carreira, se inscreve agora no canal e não perca nossos posts sobre assuntos de tecnologia na área de saúde e performance. Agora, feche a porta das distrações e venha comigo. Mas nem que você já deve ter recebido
muita informação sobre ferramentas novas e revoluções no mercado dos últimos dias. Parece ser o assunto quente do momento, né? Mas, na verdade, independente de modinhas provisórias, aplicar tecnologia sempre foi o que separou os curiosos dos verdadeiros pioneiros. E é sobre ser este pioneiro, aquele que gera resultado, que vamos falar hoje. Vem comigo. Existe uma crença muito comum no mercado esportivo, e as pessoas acreditam que inovação está ligada a equipamento caro, laboratório complicado e sofisticado, com uma estrutura gigantesca, então um discurso técnico complexo. Então, a verdade não é esta. Você precisa entender uma coisa: a verdadeira inovação no esporte acontece quando uma ferramenta começa a melhorar a decisão no cotidiano. Porque o atleta não quer saber se a tecnologia é bonita, validada. O atleta quer resultado, o clube quer resultado, o staff quer resultado. E aí começa uma separação muito clara entre dois perfis de profissional. O primeiro é o cara que mostra de parecer atualizado. O segundo é o cara que pega a tecnologia, implementa, adapta e transforma isso em vantagem competitiva. Este segundo normalmente cresce muito mais rápido no mercado, porque ele sai do discurso e entra na aplicação. Então, esta aqui é a termografia. E é exatamente a inovação sem utilidade prática será apenas barulho. A inovação validada constrói impérios. E a termografia esportiva entra exatamente neste cenário, porque ela não é inovação pelo marketing, ela é inovação pela utilidade prática. Quem aplica tecnologia antes normalmente ganha vantagem. Primeiro, porque ele consegue, né, ter tecnologia. Muito bem. Mas ele consegue ter uma visão invisível. E isso é diferenciado. Isso é uma coisa que faz toda a diferença. Porque quando você chega primeiro, você está com vantagem. Então, quem foi o pioneiro lá atrás, quem conseguiu avançar na termografia, nas primeiras etapas, virou uma lenda. Ele teve uma vantagem competitiva muito grande e teve uma procura dentro dos clubes muito maior, porque o pessoal quer o quê? Resultado, que diminuição das lesões do atleta. Então, a gente se viu quem começou, né, a adotar essa tecnologia no início, quem sofreu no início porque não tinha literatura, porque não tinha, ele está num patamar de reconhecimento hoje muito alto. Então, tem vários nomes no mercado. Tá? Então, quando apareceu, alguns abraçaram, outros ficaram, vamos ver como que isso vai andar. E tá certo. É. Mas isso já aconteceu, gente, em 2005, 2009, 2010. Quantos anos faz? Faz as contas. A termografia é uma tecnologia que foi estabelecida isso como meio obrigatório, junto com várias outras tecnologias que a gente usa para poder, né, solidificar e garantir o resultado. Então, isso acontece em praticamente todo o mercado. No esporte não é diferente, tá? Os profissionais que começaram a aplicar monitoramento, análise técnica e prevenção baseada em dados, a maioria, eles estão mais na frente. E isso é o prêmio de ser pioneiro. Você vai sofrer de crítica, você vai sofrer de resultados, você não vai entender aquele negócio, você vai apanhar muito para conseguir dominar. E aqui que está o negócio. Você consegue construir, né, impérios. Mas aí, quando tudo isso começa, normalmente começam a perceber mais precisão, mais segurança no tomada de decisão, mais confiança no atleta, mais autoridade dentro do ambiente esportivo. E aí vem o reconhecimento.
porque eles começam a enxergar coisas que antes passavam despercebidas, porque não existiam. Isso aqui é importante. Você não precisa convencer ninguém do argumento quando o resultado aparece. Então, isso é porque tem a divisão. E quando o atleta recupera melhor, carga ajustada no momento certo, o risco diminui, a performance melhora. O que vai acontecer? É natural. O ambiente começa a perceber valor de forma óbvia. E isso gera uma autoridade muito mais forte. Mas dá para apostar tudo? É uma nova tecnologia? Não, absolutamente não. E para isso, vocês têm que entender o ciclo da tecnologia. Isso é que é importante, é só uma autoridade para poder explicar isso para vocês. Então, existe um abismo do pioneirismo. Então, você corre risco. Não é tudo lindo e maravilhoso, não. Tem tecnologias por aí que prometem muito. Aí você tem que pensar bem qual você vai adotar. Que você tem que arriscar. Você vai tomar. Todo mundo pode correr. Você corre risco, você pode correr o risco de tomar um erro e não ter sucesso naquela jornada que você vai entrar. Tá? Então, mas antes disso, eu quero te mostrar um dado. O que seria um vale de morte da tecnologia? Um vale eh, de gêmeo, não sei traduzir, né? Twin Valley of Death, né, em inglês. Seria dois vales de morte. Essa é tradução perdido, né? Então, é assim. Imagina que você tem um vale, você tem dois buracos. Isso aqui é a falha na industrialização e comercialização. Isso aqui é de um artigo que vocês podem ver aqui do Saga, em 2019. E é aqui que as ideias morrem, é aqui que os profissionais estão. Muitos adotam a tecnologia, poucos sabem cruzar o vale e validar sua aplicação no campo. Então, entender esse ciclo é fundamental, porque se você não conseguir entender, você precisa escolher com cuidado os parâmetros. Então, vamos lá. Para você entender do que estou falando, pensa numa tecnologia do passado que não andou bem. Por exemplo, aquelas televisões tridimensionais. Tinha tudo para dar certo. Gente, o pessoal que falou, é óbvio que vai dar certo, não é possível. A gente tinha a televisão de preto e branco, a gente avançou para o colorido. Não é lógico que a gente vai no 3D? Não é lógico que todo mundo vai querer o 3D, porque é impactante. Você entra naquele mundo, fica tudo assim, uma realidade virtual louca. Não era óbvio que ia dar certo? Por que não deu certo? Né? Ela não cansou, não conseguiu passar este vale da morte. Então, as pessoas não adotaram tecnologia e não teve uma aplicação no campo. E teve várias soluções na área esportiva também, né? Coisas que chegaram, nem apareceram. Ontem mesmo, eu estava num evento, não desportivo, eu estava num evento veterinário, mas cavalos são atletas, né? Então, é relacionado. Inclusive, se você não sabe, a termografia no esporte surgiu inicialmente a ideia de que cavalos atletas eram avaliados pela termografia, por que não humanos? Isso aqui é documentado, já foi de lá que a gente pensou como poderia ser aplicada a termografia. Então, olha que interessante, tinha uma veterinária, referência, né, na termografia, que falou sobre um caso de um aras, ela foi lá, e o pessoal estava pensando em comprar uma tecnologia de crioterapia. E a tecnologia era um aparelho, né, que o cavalo colocava a perna dentro e esfriava, né, supostamente. Então, era para ser muito mais sofisticado, muito mais eficiente. Aí eles falaram, vamos contratar a veterinária, né, e vamos avaliar, né, será que o simples método de colocar o gelo direto, será que não é suficiente? Será que é inferior ao que está outra tecnologia? Então, a gente sabe, né, pela literatura, qual é o tempo que tem que durar ou a temperatura para ter um efeito, né, vasoconstrictor e conseguir diminuir a inflamação. Muito legal. Então, ela colocou os dois, não nem coloquei aqui a imagem, tá?
né? Mas foi legal, ela mostrou na hora. Então, eles colocaram um balde de água simples, uma perna, e na outra perna eles colocaram este aparelho. Aí eles removeram e ficaram filmando com a câmera para ver quanto tempo demoraria. Adivinha? Muito rápido, o frio voltou, o frio sumiu e voltou o calor na perna da tecnologia cara. Quando na outra tecnologia que tinha um balde de simples gelo, que é uma tecnologia barata, nem o tratamento tradicional, demorou o tempo necessário. Ou seja, eles enrastaram uma grana preta para poder ter uma super tecnologia que não entregava. E ela falou depois de outra, que era para esquentar, né? Era ao contrário, era tratamento. Só que ela queimava. E eles simplesmente usavam a termografia para verificar quando ela esquentava. Ela tinha três volumes, né? Baixo, médio e alto. No médio já era acima de 45 graus. Já no baixo era 45 graus, no médio chegava a 50 tanto, ou seja, já queimava a pele, e queimaram uma égua, né? Então, olha que legal, você não pode simplesmente ir lá e pegar qualquer tecnologia, avalia, testa, dentro do seu possível, né? Dentro do possível que você conseguir. Então, não confia cegamente na tecnologia, as inovações. Muitas vezes, a promessa não foi validada. Isso é importante entender. Então, gente, vamos entender que o pioneiro, né, voltando no nosso assunto, eu fugi um pouquinho aqui, né, mas voltando no nosso assunto, a gente tem que entender que o pioneiro não é quem fala de inovação, é quem aplica. E para você aplicar, você tem que usar a cabeça, você tem que tentar raciocinar sobre o que é proposto por aquela tecnologia, o que esta tecnologia faz, e você tenta cruzar os dados. Não confia só porque o vendedor falou. Não, não é por aí. Então, quando você pensa numa tecnologia, eu posso falar muito bem da termografia infravermelho, porque ela foi uma ferramenta que foi validada tanto aqui no Brasil como fora, tá? Então, a gente tem um trabalho da Ana Cortes, por exemplo, como uma referência de 2016. Temos trabalhos antes, né, também do pessoal da Espanha, e tudo isso mostrou que você pode cruzar esta ponte. Existe uma ponte que você pode construir neste vale, né, da morte, que é uma tecnologia validada como evidência científica. Exatamente aqui que eu quero, né, explicar para vocês que é importante a gente passar. Então, a termografia, por exemplo, não vai mostrar anatomia, vai mapear mudanças fisiológicas profundas, né, através da radiação infravermelha e fluxo sanguíneo. Aí você vai poder identificar precocemente os riscos, vai fazer mapeamento de zonas de inflamação, quantificação de carga de trabalho, você vai poder ver riscos de hiporadiância, como, por exemplo, trombose. Já teve vários atletas que tinham trombose, eles fizeram a avaliação técnica que se faz em curtos períodos e foi diagnosticado antes, né, de ter um problema. Então, gente, é importante, né, a gente usar esses recursos, né, que a termografia fornece. Então, você deixa de reagir à dor do atleta, você antecipa a lesão. Então, este aqui é a mudança de paradigma. Porque antes da termografia, a gente só reagia ao que acontecia. Agora não, a gente pode prevenir. E quanto antes a gente pode prevenir, a gente garante melhor performance. Então, a termografia é uma das ferramentas mais essenciais para a prevenção, mas, claro, junto com outras ferramentas que você vai ter, o GPS, análises bioquímicas, tudo isso, quanto mais você tem, melhor você consegue prevenir, prever o que vai acontecer, prever e evitar o que vai acontecer, né? Então, gente, quando a gente olhava antes, os exames de imagem disponíveis, eles mostravam só o que? Anatomia. Mostravam o que quebrou, o que aconteceu. Mas agora, com a termografia, a gente consegue ver a fisiologia do negócio. A gente mostra o que está prestes a quebrar, o que está prestes a lesionar. Então, a gente não fica só, não, vamos deixar acontecer para a gente remediar. A gente prevê, a gente pode prever o que vai acontecer e aí a gente toma as medidas para evitar o estrago. E aí você tem uma evolução linear, né, crescendo
da performance. Então, com a termografia, você consegue comprovadamente antecipar o problema, e isso é um poder nacional incrível. É um poder que você consegue mudar o jogo, meu. Então, se você não usa termografia hoje, pensa duas vezes, porque realmente é um divisor de águas entre o antes e o depois. Então, e não é o Tomás que está falando, isso é comprovado. Tá? Então, a matemática de prevenção da elite mostrou em trabalhos há mais que 15 anos atrás que teve 60% de diminuição na incidência de lesões, como, por exemplo, no caso de Carmona, onde ele mostrou que a Liga Espanhola teve queda na pré-temporada de 60%. A Ana Cortes, no Clube de Corinthians, também repetiu o mesmo protocolo, protocolo similar. Quem quiser saber mais sobre isso, eu estou falando em outro vídeo, né, sobre isso. E também, né, a gente se ensina no livro, como também existe o artigo científico, tá? Não é abertamente disponível, se vocês quiserem verificar, tá? Se você nunca assistiu minha palestra comentando sobre isso, mas isso aqui para a gente é referência, tá? Tem nada diferente aqui. Então, você pode ver na termografia, com prevenção, muito antes, pequenas alterações, que podem ser zero, por exemplo, pós-jogo, meio grau acima. Meio grau, você só pode perceber com ferramenta de alta precisão. Termômetro de contato não vai mostrar para você, porque ele só vai ver onde está em contato. Se a lesão está do lado, você não vai ver. A termografia vai gerar um mapa visual bidimensional para você conseguir ver onde está a distribuição da cor. E aí, a gente teve, então, o primeiro trabalho lá atrás, onde foi validada a intermediação, né, a intervenção com termografia da diminuição das lesões na Liga Espanhola no passado. Então, entenda que se você não está no treino, se você não teve, né, naquela temporada, você voltou da temporada, está começando, essa diferença começa com 0,3, muito pouco. Então, qualquer atleta ou uma pessoa comum, né, que não é depois de uma alta competição, ele vai começar com 0,3, depois fica meio grau, né, o ponto crítico onde você vai considerar se tem uma lesão ou não aquela pessoa. Isso foi dos membros inferiores. Então, decisões baseadas em racismo custam carreiras. Decisões baseadas em termogramas salvam temporada. Então, esta aqui é a minha mensagem para você aqui sobre termografia. E olha como, né, a gente consegue, né, fazer a predição e gasto energético, né, para os atletas. Então, a gente consegue ver isso. É lindo, gente. A gente consegue ver a ativação muscular disso. E foi a Ana, né, também, a Ana Cortes, que mostrou num trabalho, né, de outros, que eu listei aqui as diferenças, como isso era visível na termografia. Então, os nadadores, que é um desafio à parte, tá? Não vamos falar sobre isso, mas os nadadores ativavam diferentes áreas musculares de acordo com aquele movimento que eles faziam. Então, e deu para ver nitidamente. Foi lindo, lindo de ver. Então, você pode usar hoje a termografia como acompanhamento exato da região corporal com maior carga de estresse após diferentes estímulos. E isso foi este teste, este mostrou isso de forma clara, evidente, com números. E você, tendo esta informação, vai fazer o quê? Você vai fazer um ajuste imediato da carga. É assim que funciona a carga interna com a termografia. A gente não está falando de psicológico, está falando de números, números que você pode quantificar. E esse você tem domínio absoluto da fisiologia pós-exercício. Então, esta aqui é a separação profissional. E quando você é uma pessoa que trabalha da maneira do passado, ou você é um amador, você trabalha em quê? Em reação. Você é um profissional reativo. Então, você vai trabalhar com o quê? Com improviso, né? Então, este aqui é mudança total. A gente se reduz ao improviso. Muitos profissionais ainda trabalham desta forma, reagindo ao problema. Então, a dor aparece, toma decisão. A lesão acontece,
processo. A termografia ajuda justamente a antecipar o comportamento fisiológico. E quando você antecipa, você deixa de trabalhar só no improviso. Começa a trabalhar com leitura mais estratégica. E como fazer isso? Então, a gente pode, ver que o primeiro passo é parar de associar inovação com complexidade. Então, a gente consegue, evitar. Então, esse talvez seja um dos maiores bloqueios. Tem gente que acredita, para inovar, eu preciso montar uma estrutura absurda. Não. Muitas vezes a inovação começa com pequenas mudanças de monitoramento e análise. O diferenciar não é parecer tecnológico. O diferenciar é usar a tecnologia de forma útil. O segundo passo é transformar conhecimento em rotina, porque muita gente aprende, mas não implementa. É conhecimento que não entra na rotina, não gera transformação. A termografia começa a fazer diferença quando ela participa do processo diário. Monitoramento, avaliação, recuperação, controle de carga, prevenção. É aí que ela deixa de ser novidade e vira ferramenta estratégica. E o terceiro passo é entender que pioneirismo exige desconforto. Todo pioneiro passa por uma fase onde as pessoas duvidam, o mercado observa, poucos entendem, muita gente fala mal. Mas normalmente quem aplica primeiro, aprende primeiro, né? E quem aprende primeiro costuma ocupar espaço antes dos outros. Então, gente, vocês têm que entender que o resultado inquestionável atrai autoridade. Quando o atleta se recupera perfeitamente, a carga é maticamente ajustada, o risco despenca e a performance explode. Então, talvez a grande pergunta, disso aqui é que você não precisa exigir respeito. O ambiente esportivo te eleva ao status da elite naturalmente. Então, o mercado está observando. O atleta se está exigindo, o vale da morte aguarda os despreparados. Então, quem fala mais sobre inovação? A pergunta é: quem realmente consegue aplicar inovação no dia a dia do esporte? Porque pioneirismo não é estética, não é discurso bonito, é transformar ferramenta em resultado real. E talvez a termografia esteja justamente este ponto hoje, separando quem apenas acompanha o mercado de quem começa a construir vantagem competitiva dentro dele. Então, pessoal, se este conteúdo fez sentido para você, já deixa o like aqui no vídeo. Compartilha com alguém da área, esportiva que precisa ouvir isso e aproveita para se inscrever no canal. Toda semana a gente traz conteúdo sobre termografia esportiva, prevenção, performance e tomada de decisão aplicada ao esporte. Então, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque na próxima semana nós vamos desvendar outros assuntos quentes termográficos. Então, lembrem que pioneiros ditam as regras do jogo. E quem é você? Você vai ser um pioneiro ou você vai ser uma pessoa reativa esperando para reagir? Então, compartilha que inovação é implementação. Compartilha para quem for, salva e aplica. Mais importante é aplicar. Ok? Um grande abraço a todos e obrigado por ter ficado até agora. E, por favor, comenta, eu quero saber o que você está achando do nosso conteúdo. E se você tem dúvidas técnicas, se você tem alguma pergunta mais específica, fala para a gente. Mais gente talvez tenha a mesma coisa, precisando ouvir isso de alguém. Então, eu vou tentar responder tudo isso, ou talvez, quem sabe, eu faça uma matéria baseada exatamente na sua dúvida. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Espero vocês aqui.